tem ainda o São Paulo precisando urgentemente de vendas. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo que precisa de venda ou vendas urgentes para tentar salvar seu caixa. Primeiro é importante contar que o Tricolor prevê no seu orçamento para 2025 a necessidade de faturar 155 milhões de reais com vendas de atletas. Até aqui foram obtidos 85 milhões, graças às transferências de William Gomes, Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo e Eric. Mas restam 70 milhões de reais. E se possível é bom que o São Paulo consiga mais dinheiro, para que o Tricolor tenha a oportunidade de fechar no azul e ter um fluxo de caixa um pouco mais confortável. Uma das possibilidades de saída seria a de Bobadilla, volante paraguaio que chegou a brilhar na temporada passada, mas perdeu espaço nesse ano. Jogador que foi comprado por 10 milhões de reais e tem 60% dos seus direitos econômicos presos ao São Paulo. Se existir uma proposta parecida a essas cifras, o São Paulo deve fazer negócio. Mas onde o Tricolor pode mesmo ganhar dinheiro é com seus jogadores revelados na base e que já estão no profissional. Eu me refiro a Lucas Ferreira, a Alves e a Rian Francisco. Os dois primeiros jogando com muito mais frequência, até por isso mais valorizados. O Rian Francisco, que parecia ser o mais promissor de todos, tem menos oportunidades. Um desses três jogadores deve ser negociado na janela da metade do ano. Você, torcedor do São Paulo, preferiria negociar qual dos três? Já usa o espaço para comentário e registrar a sua opinião, beleza? O Henrique Carmo voltou pro time do São Paulo, né? E nesse momento que o São Paulo perdeu um monte de ponta direita, o Henrique Carmo, ele é um cara que tinha sido ali já bastante olhado de perto pelo time do Bayern de Munique. Então o Bayern de Munique lá da Alemanha chegou, olhou pro Henrique Carmo e falou assim, aqui joga bola, hein? Aqui bate bola. E aí o Henrique Carmo, ele meio que chegou pro time principal, veio com o Dorival, depois o Zubeldia manteve, não usou, ele voltou pra equipe de base, se machucou sério, e aí ele fez golaço, volta agora pro time principal, já estando com o contratão renovado. Mas por que é tão importante agora ter o Henrique Carmo? Ele é mais uma das opções que o Zubeldia vai ter e daquelas opções que o Zubeldia de fato precisa, né? O Zubeldia, por exemplo, se você falar assim, ele precisa de centroavante no time de São Paulo, o São Paulo precisa de centroavante reserva como nunca, né? O São Paulo, ele tem o André Silva jogando, que já era o reserva do Caleri, e aí o Rian Francisco, que é o reserva direto do André Silva, ele não tem jogado constantemente. O Zubeldia, ele dá o claro sinal de que ele não é muito fã do futebol do Rian Francisco. Então, quando você pensa, e na ponta direita? Na direita, nós temos o Lucas Ferreira e o Lucas Moura, que pode jogar por ali. O Lucas Moura tá machucado. Então, o Lucas Ferreira, que já não é nenhuma unanimidade, ele é uma grande uma incógnita, inclusive. O Lucas Ferreira, ele tá aí jogando numas fases de oscilação, o que é comum pra idade dele também, né? Baita jogador, mas é comum ele oscilar. E o Henrique Carmo, ele surge agora não apenas pra compor o elenco, mas sim pra brigar nessa titularidade. Pensa comigo aí, vem comigo no raciocínio, vamos lá. O Matheus Alves tirou a posição do Luciano. Foi fajutão, foi uma manobrinha, foi, mas tirou a posição do Luciano. O Matheus Alves, então, era o meia reserva do Oscar, o direto, né? O reserva direto, o substituto direto. E acontece que o Rodriguinho, ele tem tirado essa posição de reserva direta do Oscar, do Matheus Alves, e ele ganhou essa posição. Então, na hora de colocar o meia no segundo tempo, ali tem entrado o Rodriguinho antes do Matheus Alves. Então, se pensar no Henrique Carmo seguindo essa mesma linha de raciocínio, ele pode sim dar uma desbancada ali no Lucas Ferreira e se tornar o titular do time do São Paulo hoje na ponta direita, que ali falta jogador mesmo. E é muito louco de pensar isso, porque o Zubeldia, você fala, ele não gosta de usar a base. Não, ele gosta, ele tá usando aí, ó, Matheus Alves, Rodriguinho, Lucas Ferreira, né? Até o Rian entrou no jogo passado. Ele aparentemente não curte o Rian Francisco. E quando nós pensamos, por exemplo, em dois volantes da base, que são até famosos já, que é o Hugo, que era titular, o Zubeldia pediu, e o outro é o Negrutti. São dois volantes da equipe de base de São Paulo, que todo mundo cravava que era a vez do Negrutti, né? Era o Negrutti que ia pedir passagem, era o Negrutti que ia jogar ali. Do nada, o Zubeldia falou, não, eu quero o Hugo.
Acontece que o Hugo se machucou e não pôde vir pro time principal, mas o Hugo, ele desbanca o Zubeldia na fila de preferência, na fila de quem vai começar a jogar agora. E isso me pegou também, porque agora o Lucas Ferreira ele pode ser desbancado pelo Henrique Carmo ou não também, mas o fato do Henrique Carmo vir pro time do São Paulo agora é muito importante. E o Luca, o São Paulo consegue a renovação com ele. O Luca jamais pra ponta esquerda, né? O Luca, o São Paulo consegue a renovação com ele e encaixa uma multa ali de 500 milhões, que eu também achei muito top, viu? Achei muito da hora mesmo. E vamos lá, agora o que nós temos é o Luca, o Henrique Carmo, o Lucas Ferreira, o Rian Francisco, o Matheus Alves, o Rodriguinho, todos eles já em condições de jogo e já jogando também nesse Brasileirão, pelo menos, que é um torneio que o São Paulo, em tese, ele precisa não priorizar. Ele precisa usar como empurrando com a barriga, sabe assim? Tem que ganhar a Copa do Brasil e Libertadores e no Brasileirão você joga com os titulares quando der, né? E agora pega o Mirassol, acho que agora é time titular. O time do São Paulo que pega o Mirassol agora ele é um time titularzão que vai jogar. Isso aí pra mim é meio certeza. Porque depois o São Paulo pega na terça-feira o time do Tadieres, que o São Paulo ganhou na primeira rodada da Libertadores, ele ganhou do Tadieres lá na Argentina. Então agora se você pensar, e esse Tadieres aí, qual é que é a pegada? Claro, Tadieres de boa, é um time que o São Paulo vai pegar e vai pegar em casa já estando classificado. É importante o São Paulo ganhar pra tentar melhorar a sua classificação. No entanto, se não ganhar também, né, meu? Qual que é a diferença do São Paulo de Zubeldia disputar no Morumbis ou fora? São Paulo ganhou os 3 jogos fora de casa na Libertadores e os 2 que teve em casa ele empatou. Então eu não vejo nenhuma diferença do Zubeldia jogar dentro de casa ou fora, até porque o jogo é feito em 180 minutos, não em 90. Então um jogo vai ter no Morumbi, né? O próximo, São Paulo pegando fora, não vejo nenhuma dificuldade nisso, problema nenhum. Eu colocaria inclusive o time reserva contra o Tadieres, titularzaço agora contra o Mirassol. No Brasileirão temos que ganhar. Só pra vocês terem uma ideia, o São Paulo ganhou 2 jogos no Brasileiro, né? Grêmio e Santos. E não adianta falar que eu tô pegando no pé aqui. Não, vai pegar no pé. Não vou pegar no pé, não. Mas nós ganhamos 2 jogos no Brasileiro. É verdade? É verdade isso aí? É verdade. Tem 2 vitórias. Grêmio e Santos. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA. CSA é de qual estado? Fecha o olho e fala rapidinho. Não vai saber, né? E também o Santos foi eliminado agora na Copa do Brasil pelo CRB. Você sabe de onde que é o CRB? O CRB acho que é mais famosinho que o CSA, né? Mas assim, 2 times que você não sabe um jogador na história do CSA e do CRB. Tem um lá que, sei lá de onde veio e tal. Ah, lembro, jogou não sei aonde, mas não tem jogador, não tem história, CSA e CRB. E eles eliminaram Grêmio e Santos. E foram os 2 times que, por coincidência, são as únicas 2 vitórias que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro. Então me pega um pouco esse tipo de coisa aí, realmente o São Paulo tem que acordar. Então ganhar do Mirassol agora no Brasileirão pra mim é fundamental. Acho que pra você também é fundamental, mas ganhar no Brasileiro é fundamental. Então eu priorizaria agora essa vitória no Brasileiro a despeito da Libertadores, que é só terça-feira, e o São Paulo da Libertadores já está classificado e no Brasileirão tem que sair dessa zona da degola, beleza? Bom, o Alan Franco, ele está com um avanço na questão contratual com o time do São Paulo, o que já deu um pouco de medo para nós aqui se o Alan Franco renovaria ou não. O Alan Franco agora já está avançado na renovação. Quando surgiu na mídia aí, o Alan Franco pode não renovar, o São Paulo deve para os empresários dele, já causa aquele mal-estar, não te causa? Não causa aquele desgosto, você fala, caramba, cara, não, o Alan Franco não vai dar, hein? Só que aí do nada, o São Paulo bem perspicaz ali, bem sagaz, o Júlio Casares, sei lá se foi ele que encabeçou ali o marketing. O Alan Franco, ele é o cara daquele videozinho do São Paulo. Sabe aquele videozinho que o São Paulo solta? Boletim do treino, videozinho de bastidores, um videozinho de hoje no CT. Não lembro como é que chamava o vídeo, mas veio o Alan Franco, que ele estava completando acho que 100 jogos no São Paulo, né? 100 jogos, isso. E aí ele vem e ele começa a declarar amor ao São Paulo. No mesmo momento que os empresários do Alan Franco estariam dificultando a renovação do São Paulo, que o São Paulo não teria pago o empréstimo, a compra inicial, agora o São Paulo pega e joga o Alan Franco como um porta-voz ali, um cara pra se abrir o coração, pra abrir o coração pro torcedor. E aí o Alan Franco vem a público, e eu gosto do São Paulo, amo São Paulo, papapá, São Paulo, papapi, e deixa o torcedor São Paulino bastante animado, né?
Eu mesmo fiquei altamente animado porque eu vi que o cara tá querendo ficar no São Paulo e quando o jogador quer, o bicho pega. Quando o jogador quer, ele quer mesmo. Então eu tô muito feliz com o Alan Franco e muito esperançoso que o São Paulo consiga essa renovação que eu considero ser importantíssima. Entre Alan Franco, Arboleda, Sabino, Juan Tressoldi, eu só vejo o Juan Tressoldi como um problema por causa do custo. Mesmo que o Alan Franco tenha um custo um pouco mais alto, vai ter que gastar 10 milhões com ele. Acho que vale muito mais 10 milhões no Alan Franco do que 25 no Juan Tressoldi. Até porque um é titular, um é reserva, um mudou a história da zaga do São Paulo recente, que é o Alan Franco, o outro é um cara que quando joga atrapalha o Arboleda, sabe? Tipo isso. Gosto do Tressoldi, mas não acho uma temeridade o São Paulo chegar e contratar um cara desse aí. Agora o Alan Franco não. Esse aqui eu tô empolgado. E aí o Zubeldia, ele teria pedido pro São Paulo contratar Fernando Zampedri. Fernando Zampedri, de 37 anos, que é o atacante da Universidade Católica do Chile. 37 anos. Pisca o olho aí, fecha o olho um pouquinho, começa a pensar. O cara tem 37 anos, tô com o olho fechado também. O cara tem 37 anos. Qual o jogador que jogou bem no São Paulo com 37? Tem o Cerezo, né? Talvez um pouquinho do Sampaio, nem o Rivaldo, nem o Lúcio, nem o Luiz Fabiano, nem o Lugano, nem o Hernanes, nem o Kaká. Quem jogou bem com 37 anos? 37, o cara tem a mobilidade devida para ser atacante do São Paulo? Pode abrir o olho, se você fechou, né? Assim, 37 anos é muita idade, mas já está dando reboliço, porque lá, setoristas que cobrem a Universidade Católica lá no Chile, ele é argentino, esse Zampedri aqui, tá? Mas lá, é argentino, mas lá quem tá lá no Zampedri, 8 jogos, 4 gols, o cara é realmente argentino, ele nasceu em Xajari, é o local de nascimento dele. E ele joga no Chile, na Universidade Católica do Chile. Então ele é um cara que tá num polo muito grandioso do futebol? Não tá. Né? O Chile hoje, pra futebol ali, você fala, nossa, o Chile de Salas e Zamorano não é um time que não tem mais, né? Esses caras aí. O futebol chileno caiu muito. Teve um pouquinho aí do Valdívia, do Vidal, né? Teve uns caras aí que jogaram, Alexis Sanches, mas sei lá se o futebol chileno é competitivo. Todos esses caras que eu falei, tirando o Valdívia, jogavam na Europa, lá e o Vargas aqui no Brasil, mas de resto, o Chile acho que hoje é um lugar que você fala, pô, eu pegar um cara lá que tá voando. Quanto que pode ser melhor o Zampedri lá no Chile do que o Rian Francisco aqui no Brasil? Só que o Zubeldia, enxergando o futebol de uma maneira bastante peculiar, né? Que é muito inerente ao Zubeldia, é muito dele isso aí. Ele quer um pivô. Ele quer um centroavante que faça o pivô. Pivô o que é? Sabe o que é o pivô? Você tá familiarizado com o termo? É o cara que usa o corpo pra ficar de costa pro gol. Ele faz o gol ali, ó. Tá? Ele faz o gol ali. Ele fica de costa pro gol, encaixa o zagueiro nas costas, segura o zagueiro, a bola vem nele, bate e para. O time começa a avançar, ele procura um pra tocar e segura o zagueiro com ele pra abrir espaço pra lateral que passa, pra meia que vem por aqui, pra segundo atacante que entra como elemento de surpresa e tal. Funciona pivô. O Aloysio Chulapa foi um grande pivô que nós tivemos. Eu ia falar recentemente, em 2005, né? Não é tão recente assim. Mas nós tivemos um pivô que não era um fazedor de gols. O Aloysio Chulapa foi um grande centroavante da história do São Paulo, porque ele dá o passe pro Mineiro no Mundial de 2005 e nós fazemos o gol ali e somos campeões. Então o Aloysio Chulapa, grandioso Aloysio no São Paulo, não é o Serginho Chulapa da década de 80, é o Aloysio, que ele por ser forte também, como o Chulapa era, ele foi chamado de Aloysio Chulapa. Ele é um cara que era forte pra caramba, ele tinha essa habilidade. Será que esse Zampedri tem habilidade? Será que ele é um cara que é legal de você ter no São Paulo? Acho até que pode ser, mas 37 anos? Eu sou contra. Totalmente contra. Não queria o Luiz Fabiano com 37 e nem o Aloysio Chulapa. Vou querer o Zampedri com 37 e ainda mais que nós estamos ofuscando o talento do que pode ser um próximo fenômeno da camisa 9, que é o Rian Francisco, não é verdade?